que você acha de pessoas mal educadas? Vamos conversar? Namastê, Bit, você também? Você tá legal? Eu quero saber. A pergunta é essa mesmo, o que você acha de gente mal educada? Bom, se a sua resposta for que isso é uma coisa normal, eu acho que você é uma pessoa totalmente sem noção. Mas se você for uma pessoa como eu, que acha isso inaceitável, então a gente pode ter uma conversa aqui, né? Por que eu resolvi falar sobre isso? Eu tô a fim de conversar. Eu acho que não existe nada mais interessante do que a gente ter essa possibilidade de bater papo sobre coisas que nos incomodam, que nos deixam cheios de surpresas, boas, não tão boas assim. Mas o importante é a gente bater um papo e pensar o que a gente pode mudar para melhor, para pior. E você já sabe disso, né? Por que eu resolvi falar então sobre isso? Então deixa eu ficar mais à vontade aqui. Recentemente eu vi uma coisa que eu achei muito esquisita e aí eu não entendi se isso tem a ver com educação, quer dizer, meia educação ou totalmente falta de educação. Emerson tá muito confuso, explica isso direito. Então tá, eu estava no elevador com 3 mulheres lindas que trabalham comigo e de repente, quando a porta estava fechando, eu vi uma pessoa gritando, segura a porta. Bom, enfim, já tá atrasado, né? Eu apertei o botão para abrir a porta e essa pessoa entrou. Era um rapaz. Um rapaz não, um senhor já com uma idade que eu diria uns 50, 60 anos. Ele me conhece porque trabalha comigo, mas conhece essas mulheres muito mais. Então ficou batendo papo com elas e me ignorando totalmente. Até aí tudo bem, né? Não falou nem obrigado quando eu segurei a porta, mas tudo bem, de repente ele não percebeu que foi eu que segurei. Mas tudo bem. Aí fizemos toda a viagem até chegar no andar térreo. E aí o que ele fez? Ele ficou segurando o botão para a porta ficar aberta enquanto todo mundo saía. Deixou todas as mulheres saírem e quando ele viu que eu ia sair, ele simplesmente passou na frente, soltou o botão e a porta do elevador fechou comigo dentro. Claro que eu tive tempo suficiente de apertar o botão para a porta abrir e sair. E ele não fez nada. Bom, a conclusão que eu chego é que essa pessoa é uma pessoa totalmente sem educação, uma pessoa grossa. Nossa, mas que termo mais agressivo. Não é um termo mais agressivo, na minha opinião, porque eu não entendo esse tipo de educação. O mínimo essa pessoa deveria falar, poxa, desculpa, não percebi, ou não pensei, e aí ficaria tudo bem. Mas eu não consigo entender você segurar a porta só para as mulheres e depois, na hora que tem mais gente atrás, você simplesmente sair e deixar o elevador fechar. É um exemplo bobo, mas um exemplo que mostra bem como as pessoas são mal educadas. Ou se de repente a educação é tão torta que as pessoas não percebem isso. Se você vai segurar a porta do elevador, então você já está segurando a porta do elevador para todo mundo sair, seja homem ou seja mulher. E você espera pelo menos a outra pessoa entrar, porque daí ela tem a possibilidade de segurar o botão para as outras pessoas entrarem também. É assim que eu penso. Mas o que isso me mostra? De repente ele acha que é certo segurar só para as mulheres e o homem que se ferre. Só pode ser. Mas isso mostra que você não está nem aí para o outro. E olha, é uma coisa tão engraçada, eu fiquei tão mal com essa situação. Ah, você deve até estar pensando, nossa, mas Emerson, então como você está sensível? Será que eu estava na TPM? Não, eu fiquei mal com essa sensação porque eu fiquei pensando, eu não me lembro nunca de ter segurado a porta do elevador e deixar só mulheres saírem e depois soltar e os homens que se ferrassem. Eu não acho que esse é o processo correto de ser bem educado. Você não pode ser só bem educado com as mulheres e deixar que os homens se ferrem. Isso não é educação. Isso para mim mostra que você é uma pessoa totalmente tonta, uma pessoa sem noção mesmo. E por que eu fiquei tão mal? Porque eu fiquei pensando, por que será que essa pessoa não parou nem para se desculpar? Será que essa pessoa fez isso então porque ela não gosta de mim? Eu não acho que essa seja a situação, porque até depois, um dia depois, 3 dias depois, essa pessoa continuou me cumprimentando. Oi, oi, tchau, tchau. Mas o que pegou pra mim é aquela coisa do eu tô pouco me lixando pra você. E é isso que eu não entendo. Se a gente tiver que ser bem educado, a gente tem que ser bem educado no total. Não tem coisa mais legal do que você fazer uma gentileza pro outro. E não dá pra fazer meia gentileza. É aí que eu me pego. Meia gentileza não é gentileza, porque você sempre vai estar fazendo uma coisa errada para a pessoa que está na sequência. Bom, no final das contas não dá para resolver porque eu não posso educar as pessoas, mas eu posso sim aprender com esse tipo de desvio de conduta, com esse desvio de educação.
Será que desvio de conduta é a palavra certa? Não sei, mas para mim uma pessoa que age de forma errada com o outro tem um desvio de conduta. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. E eu aprendo muito com esses exemplos. Até porque eu não faço isso, fui educado para nunca fazer isso, mas eu presto muita atenção sim quando esse tipo de coisa acontece. Porque isso me mostra que tipo de pessoa que está na sua frente. É como se eu traçasse um raio-x muito rápido dessa pessoa. E aí deixa eu falar outra coisa que aconteceu também na mesma semana que me incomodou profundamente. Aqui em Sydney é muito normal você andar de transporte público para qualquer coisa. E os ônibus da cidade, eles são preparados para baixar a suspensão. Então uma pessoa que é de terceira idade, que tem um pouco mais de dificuldade de subir degraus, ela não precisa fazer nenhum tipo de esforço. O motorista percebe que a pessoa é idosa e aí abaixa a suspensão do ônibus. Anyway, estava no ônibus e quando estava chegando próximo de casa, na hora que eu fui descer, eu percebi que o motorista estava extremamente estressado porque ele estava atrasado e ele não queria abaixar a suspensão do ônibus. Eu não preciso, até porque não tem nada a ver. Mas a senhora que estava na minha frente, ela não tinha condições de sair do ônibus. Então ela ficou naquela situação, o que eu faço agora? E ela tinha uma sacola. E era claro para mim que ela não falava inglês. Tanto que quando tudo isso aconteceu, ela não ficou sem noção, ela ficou sem saber o que fazer. Bom, o que eu fiz? Eu desci por outra porta, vi a situação dessa senhora, peguei a bolsa dela e a ajudei a descer. Mas eu fiquei muito pé da vida com essa situação. Até porque o motorista não me deu nem a oportunidade de falar nada para ele, do tipo, ô fulano, será que você não está vendo que essa é uma senhora que precisa desse tipo de serviço que você tem que prestar, afinal de contas você é pago para isso? Essa senhora desceu, ele fechou a porta e foi embora, não deu tempo de fazer nada. Mas deu tempo sim, deu anotar a placa e ligar para a companhia responsável por todo o transporte público da cidade de Sydney e dizer o que tinha acontecido. Então eu fui muito claro, eu falei, olha, no final das contas, eu estou aqui perdendo meu tempo, conversando com você, quando eu liguei para o atendente falando sobre esse problema. Mas acontece que eu acho que se a gente não para dizer essas coisas ruins que acontecem, nada vai melhorar. Então, isso poderia estar acontecendo com minha mãe, com minha avó, com uma pessoa que eu gosto muito. Essa senhora eu não a conheço, mas eu fiquei extremamente incomodado com a falta de educação do motorista porque estava atrasado. Já está atrasado? Vai atrasar um minuto a mais? Meu querido, não tem o que fazer. Você pode falar que foi problema do trânsito, que foi problema de qualquer coisa. Só que agora, além desse motorista ter que falar para os seus supervisores que ele estava atrasado, ele também tem que lidar com o fato de uma pessoa ter ligado, reclamado dele da falta de educação. Então você entende onde é que eu quero chegar? Não custa nada ser gentil. Ainda mais se você está sendo pago para isso. Imagina esse motorista, não custava nada ele abaixar a suspensão do ônibus. Mas eu fiz sim a minha parte. Nesse sentido, eu não consegui falar com ele. Mas falei com a companhia e eu espero que a companhia faça alguma coisa para que da próxima vez ele preste mais atenção. Sabe por quê? Quando você faz um ato gentil, você só melhora como ser humano e isso te faz bem. Eu sinceramente detestei ver isso acontecendo com essa senhora, mas o fato de tê-la ajudado me fez muito bem. Eu tive aquela sensação, então tá, Emerson, pelo menos mais uma boa ação foi feita hoje. Da minha parte foi feita. Então deu aquela sensação de conforto. Não foi o ideal, porque claro que essa senhora ficou incomodada com tudo que aconteceu com ela. Mas pelo menos ela viu que existem pessoas que ainda se importam com os outros. E é isso que eu falo. Se a gente se importar um pouquinho só com o outro, se a gente for gentil o suficiente para segurar uma porta do elevador, ajudar uma pessoa a sair do ônibus quando ela está com dificuldade, ajudar uma senhora que tem dificuldade em atravessar a rua dando a mão e fazer o serviço correto, mesmo que isso te atrase um pouquinho mais, no final das contas você vai ter aquela sensação de que você fez uma coisa boa. E é tão bom quando a gente faz uma coisa boa, porque eu realmente acredito que quando você faz o bem volta para você. E não dá pra gente ignorar essas coisas ruins do dia a dia, só porque a nossa vida é corrida. Não pode, a gente não pode ser esse tipo de gente. A gente está aqui para aprender e para melhorar como ser humano. E fingir que essas coisas não acontecem e que quando acontecem são simplesmente aceitáveis, mostra que você não está aprendendo nada. É isso que eu tento prestar atenção todos os dias da minha vida. Claro que eu não sou perfeito, claro que eu faço coisas erradas, claro que às vezes o meu humor interfere até na minha educação, mas cada vez que eu percebo que eu estou passando dos limites, eu baixo a bola. Eu mesmo venho e me dou uma bronca. Emerson, peraí, o outro não tem culpa de você estar de mau humor, o outro não tem culpa de alguma coisa ter dado errado na sua vida. A outra pessoa merece o mínimo de educação. E é por isso que eu queria bater esse papo contigo.
Qual que é a minha pergunta para você? O que a gente pode fazer para melhorar o mundo? O que a gente pode fazer para que o outro perceba que ele tem valor? Para que o outro perceba que a gente se importa com ele? E o que a gente pode fazer para prestar atenção e não deixar esse tipo de coisa tão pequenininha afetar a nossa vida? Mas no fundo a única coisa que eu posso fazer é ter certeza de que eu vou fazer sempre o melhor, usando o exemplo negativo e transformando em algo positivo. E você? O que você tem a me dizer sobre isso? Eu quero muito saber. Ah, esqueci de te dizer, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, porque assim você fica sabendo de novos vídeos. Eu quero muito estar batendo mais e mais papo com você, porque eu acho que a gente cresce tanto com isso. Então já fica aqui uma dica para você. Cada vez mais você vai estar vendo vídeos de papos aqui. E se você tiver qualquer coisa para que a gente possa conversar e para que a gente possa aprender, me deixa uma dica aqui, porque eu quero muito bater esse papo, tá? Acho que bater papo só faz bem para nossa vida, tá bom? Então tá bom, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.